Shabbat Shalom, que o Eterno abençoe cada um de vocês e toda a sua casa. Que o Eterno nos abençoe nesse dia com a sua palavra. E Ele já nos abençoou, nos presenteando com o Shabat. Dia esse que Ele santificou e nos presenteou para que nós pudéssemos estar nos seus pés, aprendendo os seus caminhos, para que assim como Moshe, nós venhamos encontrar graças aos seus olhos. Baruch Hashem por esse dia, Baruch Hashem pela sua vida, Baruch Hashem pela vida. Eu me chamo Kessia e hoje eu estou aqui para substituir o nosso querido Moré, Raimson, que está lá em Israel nesse momento. Um abraço para todos vocês, meus queridos Morim. Que o Eterno abençoe vocês e que vocês voltem para casa em segurança e com a bagagem cheia de muito conhecimento e, principalmente, eu sei que isso não vai faltar, amor pela terra de Israel. E já entrando na nossa porção, nessa semana, Baruch Hashem, nós temos porção em dobro. Essa semana nós estudaremos a porção Tazria e a porção Metzorah. Hoje à noite vocês vão estar comigo e amanhã, durante a manhã e na parte da tarde, o Moré Leniel vai estar com vocês, tá bom? Mas hoje nós falaremos sobre a porção Tazria. Nessa porção, o Eterno ele vai continuar ensinando o povo de Israel. O Eterno ele tira o povo de Israel do Egito, leva ao Monte Sinai, ele dá as 10 palavras e ele dá uma ordem a Moshe para que eles viessem a fazer um Mishkan para ele, para que ele habitasse no meio do povo. O desejo do Todo-Poderoso, Rei do Universo, é de habitar no meio do povo. E o povo de Israel, o povo hebreu, eles fazem exatamente como o Eterno ordena, fazendo assim com que o Eterno venha e aceite a construção do Mishkan. Moshe, Arão e seus filhos consagram esse Mishkan para o Eterno, que consagra Arão e os seus filhos como sacerdotes. E no 8º dia, eles fazem uma oferta ao Eterno. O Eterno desce, consome a oferta e, infelizmente, os 2 filhos de Aharon, os 2 sacerdotes, morrem diante do Eterno. E a Torá nos diz que eles morrem diante do Eterno por fazer algo que o Eterno não ordenou. Nos mostrando que a presença do Eterno, em sua presença, todos nós nos prostramos. Porém, na sua presença, quando nós não agimos conforme o seu desejo, conforme os seus ensinos, há morte diante de nós. Mas o Eterno não quer que o ser humano morra. O Eterno quer habitar no meio do ser humano, mas ele não quer que o ser humano morra, ele quer que o ser humano tenha vida. E por isso, ele vai nos ensinar a pureza, a santidade. Ele vai nos mostrar o que é impuro e o que é puro, o que é santo e o que é profano, desculpa. O Eterno, ele é santo, o Eterno, ele é puro, ele é a pureza. Então, para o ser humano estar diante do Eterno e continuar com vida, ele precisa ser santo e ele precisa ter pureza, ele precisa ser puro. Por isso, nosso Criador, e somente ele, pode nos ensinar o caminho da pureza e da santidade, nos mostrando todos os lados para que nós possamos saber identificar, para que nós possamos saber discernir naquilo que agrada e que não agrada o Eterno, naquilo que é santo e naquilo que é profano, naquilo que tem pureza e naquilo que pode te tornar impuro. E é por isso que hoje, na porção Tazria, nós vamos continuar aprendendo com o Eterno tudo aquilo que ele tem para nos ensinar, para que nós possamos continuar com vida diante da sua presença. A porção Tazria, ela vai falar de 2 assuntos: o conceber, vai mostrar que a mulher, ao conceber, ela se torna impura, né? E também vai falar sobre Tisserat. Nós, hoje à noite, falaremos sobre o conceber. E amanhã, o Moré Leniel vai falar sobre Tisserat com vocês. Para que tenhamos tempo com a nossa família nesse Shabat, que é um dia de delícia, é um dia de nos reunirmos com a nossa família e engrandecermos o nome do Eterno, vamos começar a nossa porção. Como essa semana, gente, é porção dobrada, né? A nossa porção ela vai estar em Levíticos 12:1 a Levíticos capítulo 15, verso 33, porque são 2 porções juntas essa semana. Se você está pronto, abra as escrituras
e principalmente o seu coração. Porque se você não quiser abrir sua escritura, nós vamos mostrar o texto aqui para vocês. Porém, o seu coração, somente você pode abrir a porta do seu coração para que o Eterno entre e possa mostrar a você os seus caminhos, para que você ache graça aos olhos dele, como fez ele com Moshe e como faz ele com todos os seres humanos que querem conhecer os seus caminhos. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, a porta abrir-se-á. Vamos lá, Levíticos 12, 1. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel. Se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, quando ela se encontra no período menstrual. Bom, esses textos, meus amados irmãos, eles costumam gerar muitas perguntas e, dependendo de quem lê, ele pode gerar até revoltas. Mas com todo o nosso amor, de coração abertos, vamos aprender pela palavra do Eterno tudo o que ele tem para nos ensinar nessa noite. Então, ensinando o povo de Israel sobre a pureza, o Eterno vai falar a Moshe para dizer ao povo de Israel que quando uma mulher concebe, quando ela engravida e ela dá à luz a um menino, ele vai ensinar tanto para o menino quanto para a menina. E ele começa falando sobre o parto de um menino. Então, ele fala que essa mulher ela vai estar impura por 7 dias, com a mesma impureza de Nidá, né? Quando ela se encontra no seu período menstrual. Então, para a gente entender melhor esse texto aqui, nós vamos lá para Levíticos 15, que é onde o Eterno vai ensinar a nós e ensinou ao povo de Israel sobre Nidá. Vamos lá? Porque eu tenho certeza que com esse texto nós vamos responder o que é essa impureza. Quais ensinos nós podemos ter? Será que as escrituras são machistas, como eu já ouvi centenas de vezes? Por que a mulher fica impura ao conceber? O que torna a mulher impura ao conceber? Vamos tentar entender pela palavra do Eterno, que não nos deixa sem respostas. Pode ter certeza que aquele que busca, ele acha. Pedindo licença ao nosso querido Morel Leniel, nós vamos ler em Levíticos 15, 19. Tá? É a porção Metsorá. 15, 19 vai falar ao povo de Israel, ensinar ao povo de Israel como a mulher deve proceder quando ela está no seu período mensal, né? Está escrito assim, gente: se uma mulher tiver um fluxo e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá em estado de nidá por 7 dias. Quem tocar nela será impuro até a tarde. Infelizmente, meus amados irmãos, pelo fato de algumas culturas e religiões sempre usarem a palavra do Eterno para pôr fardos pesados, para controlar, para dominar, e pode ter certeza que muitas vezes até para humilhar o ser humano. Infelizmente, por esse motivo, as pessoas, muitas delas, olham para esses textos e acham que as escrituras são machistas. E isso me parte o coração de uma forma, me deixa tão dolorida, porque quando eu olho para esses textos, eu não consigo ver nada menos do que muito amor de um Criador que ama a sua criatura e quer ver o seu bem e quer que tudo vá bem com essa criatura. Mas, como eu falei, devido a religiões e culturas, o ser humano consegue olhar para o texto e ver o que não é, o que não tem no texto. Infelizmente, é assim que o ser humano consegue fazer com a palavra do Eterno. Eu me lembro que quando eu me voltei para o Eterno, quando eu vim para o Eterno, quando eu me entreguei ao Eterno, eu cheguei com a minha família, com meu esposo, principalmente em primeiro lugar, e falei para ele, ele ficou muito assustado e com medo. E eu não entendi o porquê. Até que eu falei pro meu sogro. E o meu sogro, gente, ele agiu de uma forma
que de início eu não consegui entender, mas depois eu compreendi, porque ele me explicou direitinho. Ele falou assim para mim: "Você acha que você vai ser como os outros?" Aí eu falei: "Eu não estou entendendo o que o senhor está falando." Ele disse: "Vocês pensam que são melhor do que a gente, que só vocês vão ser salvos, que só vocês têm isso, que só vocês é aquilo. Tu acha que eu vou ter respeito por ti, sabendo que tu vai ser igual aos outros, achar que tem um rei na barriga?" E eu não entendi o porquê. Depois eu conversei com meu esposo e ele me contou. E ele me disse que é assim que a religião mostra o eterno hoje em dia. Que é assim que as pessoas se portam diante das outras, quando dizem que tem o eterno. Então, infelizmente, as pessoas veem o eterno e os seus ensinos do modo que as pessoas, as religiões e as culturas ensinam, mostram na verdade. E o pior de tudo é que essas pessoas, elas não buscam a verdade, elas não buscam o conhecimento. Porque a maioria das pessoas que carregam o nome do Eterno, em vão, pode ter certeza, eles enchem as pessoas de fardos terrivelmente pesados a ser carregado. Mas quando nós buscamos o Eterno com o nosso coração aberto, com os nossos olhos e ouvidos atentos, nós conseguimos perceber que os ensinos do Eterno, eles são perfeitos, eles restauram a nossa alma, restauram a nossa dignidade, restauram a nossa vida, o nosso prazer, o nosso gosto de viver. O Eterno não trata pessoas diferentes. Diante dele, da sua santidade, da pureza que o Eterno é, todos nós somos iguais. E ele nos trata de tal forma, homem e mulher. Somos todos iguais diante do Todo-Poderoso. Mas, infelizmente, as culturas, as religiões usam a palavra do Eterno para oprimir, principalmente as mulheres. Se nós formos no capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 18, e nós faremos isso, nós vamos ver que o Eterno ele começa falando sobre a impureza dos fluidos do corpo do ser humano com os homens. Isso mesmo, nós vamos ver isso. Mas, infelizmente, o ser humano pega esses versos aqui, parece que ele não leu o capítulo 15, verso 1 até o 18. Parece que só tem do verso 15 em diante, né? Ele pega isso aqui para dominar, para humilhar a mulher, para dominar e humilhar aquela que ele deveria proteger, amar e guardar. Isso se chama iniquidade, meus queridos. Porque quando você age dessa forma com a pessoa que está do teu lado, isso é iniquidade diante do Eterno. Diante do Eterno, nós somos todos iguais. E devemos agir diante do nosso próximo dessa forma. Diante do Eterno, somos todos iguais. Sempre temos que nos colocar no lugar do nosso próximo, principalmente daquele e daquela que está ao nosso lado. Muitas religiões usam esses versos para humilhar e oprimir a mulher. Mas se esquece disso aqui, ó. Aqui, ó. Capítulo 15. Adonai disse a Moshe e a Haron, duas testemunhas: diga ao povo de Israel, quando qualquer homem tiver um fluxo do seu corpo, o fluxo é impuro. Gente, nós começamos a ler do verso 19. E agora nós estamos lendo o início do capítulo. O Eterno, quando ele vai falar da impureza humana, ele começa falando pelo homem. E pode ter certeza, aqui nesse versículo, ele não está falando de homem Adam, que a gente pode muito bem traduzir como humanidade. Não, não, não. Como nós vemos aqui, ó, no texto em hebraico, ele fala Ish, que é homem. E não para por aí, não. Ele fala Ish, Ish, confirmando o que ele está falando. Para que não haja dúvida do que ele está falando. Ele repete 2 vezes: homem, homem. E tem mais, ele usou 18 versos para falar sobre a impureza que pode atingir o homem e 14 versos para falar da impureza que pode atingir a mulher.
Porém, como nós bem sabemos, o homem ele sempre usa a palavra do Eterno para dominar, para o seu benefício. E assim ele humilha e oprime a mulher, a ponto de a mulher chegar ao ponto de não gostar da palavra do Eterno, de se sentir desvalorizada. Mas mulheres, eu digo a vocês, procurem que vocês vão achar. Diante do Eterno, meus queridos e amados irmãos, nós somos todos iguais. Somos distintos, homens e mulheres, mas diante da santidade do Todo-Poderoso, nós somos todos iguais. E olhem só o ensino maravilhoso do verso 20. O Eterno continua falando, ensinando para nós o que é nidar. Tudo, verso 20, capítulo 15, verso 20. Aqui ele vai estar falando sobre a mulher. Eu trouxe o verso 1 e 2 só para nós percebermos que o Eterno ele começa falando sobre a impureza do ser humano pelo homem. E aí ele vai para a mulher. Agora nós vamos voltar para o verso, nós vamos para o verso 20, tá bom? Olha só o que o Eterno ensina, gente. O Eterno é a sabedoria. Tudo em que ela deitar ou se sentar no estado de nidar será impuro. Gente, já chegaram para mim com esse verso e falaram coisas assim que eu não consigo entender, porque eu digo para vocês de todo o meu coração e vocês vão entender no próximo slide o que eu vou dizer. Quando eu olho para isso aqui, eu não vejo o Eterno me tornando menor, me excluindo, me fazendo pequena. Não, o que eu vejo aqui é o amor sem tamanho de um Criador cheio de misericórdia, que me ama, que cuida de mim, que cuida dos meus, que cuida de tudo que eu posso ter e de tudo que eu posso ser. Mas as pessoas, quando olham para isso daqui, elas pensam exatamente o contrário do que o Eterno quer dizer com esse verso, com esse ensino maravilhoso que traz vida para o ser humano. As pessoas olham para os ensinos do Eterno e se escandalizam. E é por causa disso que eu peço licença para vocês nesse momento, para a gente fazer um parênteses aqui. Porque eu tenho certeza que depois disso você vai olhar para esse ensino de uma outra forma. Você vai ver o cuidado, a bondade, a misericórdia e o amor do Todo-Poderoso pela sua criatura. Porque ele é cheio de amor, ele é grande em graça, é cheio de misericórdia e compaixão. E ele cuida de nós, como a mãe cuida do seu filho, que amamenta. Pode ter certeza disso. Olhem só, gente. Logo um pouco antes de eu entrar aqui com vocês, eu vi isso daqui. E agradeci ao Eterno com todo o meu coração. Porque com isso aqui, eu posso mostrar para vocês o que eu vejo com esses ensinos. E posso mostrar de uma forma que vocês podem entender. Porque eu estava orando o Eterno. Eterno, eu não tenho capacidade de mostrar como para eles como eu vejo isso. E aí eu vejo esse aviso. E com esse aviso nós vamos conseguir entender melhor aquilo que o Eterno quer nos passar com esses versos. Esse é um aviso de prevenção que a cidade que eu nasci enviou aos moradores. E nesse aviso a prefeitura está informando aos moradores sobre essa doença que é viral. E gente, olha só o que está escrito aqui, ó. Ele vai falar que doença é essa. Não é o caso, a gente não é por causa da doença, é só para que a gente possa compreender a maneira que eu vejo esses ensinos. Então, ele vai dizer o que é essa doença, que é uma doença viral e pode ser transmitida por contato com pessoas infectadas, materiais contaminados, e esses materiais aqui, eles estão incluídos até a colherzinha de comer, o pratinho, qualquer coisa que tiver contato da secreção, da lesão da pele, porque é uma secreção corporal, até se a pessoa que tiver contaminada pegar esse copo, né? E depois eu pegar o copo e usá-lo, se tiver
qualquer vestígio dessa secreção, eu vou ser contaminada também, né? Então, eles estão avisando aos moradores. Isso quer dizer que a contaminação vai haver pelas pessoas infectadas, né? Por materiais contaminados, qualquer coisa, né? Contaminada. E as lesões na pele e secreção corporal. Olha só, o período de incubação, que inclusive essa doença aqui, ela é até um período maior do que aquela pandemia que nós passamos. A conhecida Covid eram só 14 dias. Essa doença aqui, ela é de 6 a 16 dias, podendo chegar até a 21 dias. Agora nós vamos para a parte mais importante aqui para nós. Como eu falei, eu não estou dando aviso sobre essa doença viral. Eu só quero mostrar para vocês a maneira que eu entendo esses ensinos que nós estamos vendo do Eterno. Evitar contato direto com pessoas infectadas, não compartilhar objetos pessoais. Isso significa que, se a pessoa infectada sentar no sofá, eu não vou poder sentar no sofá. Por quê? Porque eu vou ter grande chance de ser infectada também. Isso quer dizer que essa pessoa, ela tem que ficar afastada, isolada. Por quê? Porque ela não pode ter contato com outra pessoa, porque ela vai infectar aquela pessoa. E aí fala para higienizar as mãos com frequência e usar máscara e luva, caso necessário. E aí, o que vocês me dizem? Gente, nós passamos não muito tempo atrás, eu tenho certeza que isso deve estar muito fresco na sua memória, por uma pandemia. Pandemia essa que atingiu, pelo que eu saiba, o mundo inteiro. E, gente, a gente via o pavor nos olhos das pessoas. Olha que aqui na Noruega a gente nem teve muitos casos, como tivemos aí no Brasil. A gente aqui na Noruega não costumamos ter contato, muito contato, sabe, com as pessoas. É só oi de longe e tá bom. Mas, gente, aqui eu via o pavor das pessoas, no olhar das pessoas. Quando a gente ia no mercado, as pessoas olhavam pra gente com medo, saía, sabe? A gente ia de um lado, a pessoa do outro, a pessoa ia bem assim, para não passar, não sentir nem o vapor, o vento do corpo passando. Pelo medo que aquela pessoa tava. Ninguém discordou das regras que teve. Da gente sair, da gente se cuidar, de usar máscara, de usar aquilo, de ter cuidado com o contato, de não chegar na loja e pegar um produto, se pegar o produto tinha que levar, para não haver chance de contaminação. Gente, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quando a prefeitura emitiu esse aviso, qual era o objetivo dela? Prevenção. Exatamente, prevenção. Quando na Covid-19 fechou tudo, que ninguém podia ter contato com ninguém. E se uma pessoa tivesse doente, ela ficava afastada, isolada. Tudo isso era meio de prevenção. E eu nunca ouvi ninguém falando ao contrário disso. Gente, se essa prefeitura emitindo esse aviso, ela está fazendo ato de prevenção com os seus moradores, que ato seria o do Eterno, então? Yeshua, o nosso amado mestre, lá em Mateus 7, 9 e 11, ele fala assim: qual de vocês, se seu filho pedir um pão, dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Ele dará boas coisas àqueles a quem o pedirem. Uma das piores dores para mim, meus queridos irmãos, com todo o meu coração, é ouvir pessoas que não conseguem entender os ensinos do Eterno, falarem coisas absurdas, fazerem coisas absurdas por não entenderem os ensinos do Eterno. Chegarem ao absurdo de dizer que
Deus do Velho Testamento é mau, porque não consegue entender o amor do Todo-Poderoso, do El Gibor, o Deus forte, aquele que nos purifica, que nos santifica, que nos separa para Ele com seus ensinos, pela sua graça que é infinita. Se um morador chegar e ver esse aviso, eles vão com certeza agradecer à prefeitura. Mas quando nós chegamos nas Escrituras, que vemos o Eterno nos mostrando como nós devemos agir diante da impureza, aí não. Aí é um Elohim que não é bom, que quer controlar, que quer tirar do ser humano. Quando você lê isso aqui, lembra daquele aviso que nós acabamos de ler. E eu tenho certeza que você vai olhar para isso aqui com outros olhos agora. Se o homem que é mau avisa os seus habitantes, quanto mais o Criador, que é amor e misericórdia. Olha só o maravilhoso ensino que ele continua nos ensinando, mesmo sabendo que muitos virariam as costas para esse ensino. Quem tocar na cama dela, lavará as roupas, até isso o Eterno nos ensina, e se banhará em água, e estará impuro até a tarde. Verso 22, quem tocar em qualquer coisa que ela se sentou, lavará as roupas e se banhará em água e estará puro até a tarde. Gente, vocês conseguiram perceber que, ao contrário da impureza alimentar, a impureza que sai do ser humano, ela é contagiosa? Quando nós vimos na semana passada sobre a pureza e impureza alimentar, o alimento, ele tornava impuro apenas o ser humano que comia o alimento impuro. Mas ele não tornava impuro a pessoa que estava próximo dele. Mas já com essa impureza, que o Eterno está nos ensinando, a impureza que sai do corpo do ser humano, essa impureza, ela pode tornar o outro ser humano impuro também. E esse me mostra o grande cuidado do Criador com todos nós, tanto com nós como com todos aqueles que estão ao nosso redor. Gente, nós devemos lembrar que nessa época aqui, esse povo, eles estavam no deserto. E no deserto não tem água. Não tem água abundante. Eu acho que você consegue muito bem entender isso aqui se você, por um exemplo, for para um passeio. E nesse passeio você vai levar a sua pazinha, né? E nesse passeio você vai ter que usar a sua pazinha. Entendeu? E aí, na hora de você terminar para usar a sua pazinha, você suja a sua mão, mas você está no lugar que não tem água. Eu duvido que você vá pegar em alguma coisa antes de lavar a mão. Duvido que você vá comer qualquer coisa antes de você chegar num lugar onde você possa lavar a mão. Esse povo não tinha água abundante perto deles. E nesse período, gente, as mulheres não tinham a facilidade que nós temos nos dias de hoje, que tem uma infinita opção de coisas para segurar esse fluido que pode sair do corpo do ser humano. Não tinha isso nessa época. Eu tenho 42 anos e eu me lembro que na minha juventude, nem há tanto tempo assim, né, gente? Mas eu me lembro que na minha juventude não era tão fácil como é hoje, não. Eu lembro que na minha época as mulheres, a maioria usava trapos. Agora, imagina nessa época, gente. Se na minha época de juventude as mulheres usavam trapos, imagina nessa época que até o trapo era escasso. As pessoas não tinham um guarda-roupa de roupa para elas nessa época. Não tinha, gente. Tinha uma muda, uma túnica, isso era tudo. O mais rico tinha 2, 3 mudas, entendeu? Não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Mas se nós percebermos, até os dias de hoje, com a infinidade de produtos que nós temos, e tem até para homem, viu? Até hoje ainda existe escapes, ainda existe acidentes. A gente vê várias vezes, né? As mulheres ainda passam por constrangimentos. Imagina então nessa época aqui. Verso 23. Quer esteja sobre a cama,
qualquer sobre algo que ela se sentar. Ao tocar nela, estará impuro até a tarde. O Eterno, de forma nenhuma, gente, está tornando aqui a mulher menor, o ser humano com fluxo menor. Ele está protegendo. Quando nós estávamos no período de Covid, ninguém que estava infectado reclamava de ficar em isolamento, porque eles não queriam infectar alguém da sua família. Eu lembro, gente, que aqui na Noruega foi a época que mais teve depressão de pessoas idosas. Por quê? Porque os seus parentes não iam visitar eles, eles tinham medo de chegar lá e tivesse tocado em alguma coisa e infectado aquela pessoa e aquele idoso acabaria morrendo. Mas aí você vai dizer para mim, Kessia, mas nós estamos falando de menstruação. Você tem que lembrar que o Eterno começou falando de um fluxo. E menstruação é um fluxo. E quem é que vai te dizer que essa pessoa não pode te contaminar com alguma coisa? Muitas doenças são transmitidas através do sangue. E são vistas também através do sangue. Aqui na Noruega, quando a gente chega no hospital, por exemplo, a primeira coisa que eles fazem para saber o que você tem é um exame de sangue. Portanto, o Eterno, quando ele dá esses ensinos maravilhosos, ele está ensinando o ser humano a se portar diante da sua impureza, diante da impureza do seu próximo, para que ele também não seja contaminado. Gente, imagina só, se a gente seguisse, se muitos tivessem seguido esses ensinos. Eu posso garantir a vocês que muitas doenças estavam extintas. Eu posso garantir isso a vocês. Além do amor do Eterno, de nos tornar puros, eu vejo o Eterno nos prevenindo de muitas doenças. Porque através do fluxo, tanto do homem quanto da mulher, pode se transmitir inumeráveis doenças. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso porque eu não sou médica e nem trabalho na área da saúde. Mas, gente, não precisa ser médico e nem trabalhar na área da saúde para ter o conhecimento sobre essas coisas. E quando o Eterno ensina essas coisas, mulheres, não é para nos humilhar. Primeiro ele ensinou aos homens as mesmas coisas. Agora ele ensina às mulheres. Meus amados irmãos, cuidem das suas mulheres quando elas estiverem nesse período. Como se elas fossem, olhem só, gente, o que significa nidar, que é a palavra que o Eterno usou, dizendo que a mulher estaria nesse estado de nidar. Longe, flores, mulher, menstrual, separada, mulher removida, imundícia. Sim, gente, eu sei que o significado de nidar, desse estado de nidar, o seu motivo é muito maior que apenas o Eterno querer proteger o ser humano de algum vírus, de alguma doença. Eu sei disso, é muito maior. Nós temos esse conhecimento. Nós sabemos que os propósitos do Eterno, eles são muito além da nossa percepção. Que a mulher fica impura para se tornar pura, para que na sua pureza ela venha conceber, ela venha engravidar. Então, ela vai engravidar de um ser humano e trazer o ser humano em pureza. Mas o Eterno, ele conhece o ser humano, ele conhece os instintos do ser humano, os desejos incontroláveis do ser humano. Ele sabe que se ele não pegar essa mulher e deixar ela longe e afastar ela, esse homem incontrolável pode se contaminar com a sua impureza. Mas homens, as mulheres nesse período, elas têm que ser tratadas como flores, com todo o amor e carinho, com todo o respeito, fazendo para elas o que você gostaria que elas fizessem por vocês, se vocês estivessem no lugar delas, no lugar de impureza que elas estão. Respeitem as suas mulheres nesse período, a sua mulher nesse período. Cuide dela, ame ela, ajude ela a passar por isso, porque não é fácil. Mas devemos saber que às vezes o Eterno, ele distancia por um momento, ou melhor, ele afasta por um momento a mulher para que o homem venha aprender a se controlar.
controle dele mesmo. Bom, agora vamos voltar. Sabemos agora o que é nidar. É o período menstrual que toda mulher passa, né? E qualquer fluxo que ela tenha, ela vai ficar impura. Eu não estou diminuindo a impureza do fluxo, tá? Mas eu estou dizendo que a mulher, ela não se torna menor porque ela entra mensalmente nesse período. Não. O ser humano, ele tem que ser amado, ele tem que ser cuidado. Nós devemos dar ao outro aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então, nós temos que cuidar um dos outros. Em Levítico 12:3, aqui o Eterno ele vai continuar falando sobre o parto, né, o conceber do menino. Ele fala, e no 8º dia circuncidará a carne do seu prepúcio. Ela esperará, verso 4, mais 33 dias para ser purificada do sangue. Não deve tocar em nenhum objeto sagrado ou dirigir-se ao santuário até que o período de purificação tenha terminado. Bom, essa mulher teve um menino, então ela vai ficar 7 dias mais 33 dias impura. Isso dá uma soma de 40 dias. Deixa eu passar aqui para vocês. 40 dias. E essa impureza, gente, ela é uma impureza ritual. Se o homem se contaminasse com a impureza da mulher, ele se tornaria um homem ritualmente impuro. Ele não poderia ir no Mishkan ou no templo. E a mulher, nesse período, também não poderia chegar ao templo ou ao Mishkan, porque ela estava ritualmente impura. Então, ela passaria 7 dias, que é o período de Nidá, né? De menstruação, e mais 33, porque depois de um parto, a mulher passa um tempo maior, né? Tendo fluidos. Desculpa, tendo fluxo. Verso 5. Se ela, porém, der à luz uma menina, será impura por 2 semanas, como no período de Nidá, e esperar outras 76 dias para ser purificada do sangue. Ou seja, do menino seria 40 dias, da menina seria 14 mais 66, que dá o dobro de dia dos meninos, que dá 80. E aqui é mais um versículo que muita gente chega até a mim e me pergunta o porquê. Por quê, gente? Que o Eterno, com o menino, a mulher fica 40 dias e com a menina, a mulher fica 80 dias. Por quê? Alguém aí sabe me dizer o porquê? Eu já vi inúmeras explicações, bilhares de explicações do porquê. Mas a escritura, ela vai deixar muito clara o porquê que o Eterno faz essa diferença entre homem e mulher. Bem no final do capítulo 11, no verso 47, o Eterno vai deixar bem claro isso aqui. E pode ter certeza que esse propósito de fazer distinção não é apenas daquilo que você deve e não deve comer. Meus amados irmãos, o Eterno, na sua infinita sabedoria, na criação, ele separou todas as coisas. Ele separou a luz da escuridão, a terra seca da água, a água de água, o dia e a noite. Ele separou as luzes, os dias, os meses, os anos, as épocas. Ele fez cada coisa em seu momento, sempre fazendo separação entre raças e gênero. Sempre dizendo, e os fez macho e fêmea. E pode ter certeza, meus amados, que se não existe essa distinção, nós temos apenas confusão, caos, desordem, transtorno, incerteza, desorientação, bagunça. E o Eterno não é Elohim disso. Ele fez separação, ele fez distinção. Não, de jeito nenhum. Não é tornando um melhor que o outro. Não é tornando a mulher melhor que o homem melhor que a mulher. Não. Não é tornando melhor que o outro. Mas todos em sua função exercem o seu papel. Por que menino 40
e menina 80. 40 e 80 dias de impureza. Para que desde o nascimento do ser humano nós possamos saber quem é quem e não fazermos confusão. Esse é o objetivo do Eterno ter constituído 40 dias para o menino e 80 dias para a menina. Ninguém pode dizer que por isso eles são iguais. Ninguém. O Eterno os fez, macho e fêmea. Mas qual é o pecado que a mulher comete após o parto? No capítulo 15, verso 3 de Levítico, o Eterno vai responder: o fluxo é impuro, não importa se ele continua ou tenha cessado, trata-se ainda de impureza. Então, meus amados irmãos, nós temos a plena certeza que o nosso Abba nos ensinou que o fluxo ele é impureza. Qualquer fluxo no corpo do ser humano, ele é uma impureza ritual. Nós percebemos que no alimento ele não contagia a impureza. Você come algo que não é impuro, você vai se tornar impuro, mas você não vai contaminar outra pessoa. Já o ser humano não. Se ele tiver uma impureza, um fluxo, esse fluxo ele pode transmitir essa impureza e não apenas isso, vírus, doença, bactérias. Quando nós obedecemos o Eterno, nós temos menos chance de ser infectado por todas essas coisas. Porque o Criador nos ensinou como agir diante delas. Bom, o Eterno diz que o fluxo é impuro. E não importa se ele tem cessado ou se ele ainda está lá. Trata-se de impureza. Então, como podemos nos tornar puros novamente? O nosso Criador também vai nos ensinar. Levíticos 15, 28. Quando o fluxo, fala o Eterno, quando o fluxo cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. Para nós entendermos melhor, seria mais ou menos assim. Se a mulher no seu período, ela passar 3 dias e cessar o seu fluxo, então, a partir do terceiro dia, quando terminou o seu fluxo, ela vai contar mais 7 dias, por mais que ele tenha terminado. Mais 7 dias. Então, no 10º dia, né, do início, se terminou no terceiro, né, se terminou no 7º, então ela vai contar mais 7 dias, então dá 14 dias. Dependendo do dia que termina o fluxo. Se for do parto, então será daquela forma: menino 40, menina 80, né? Mas se é um fluxo semanal, mensal, desculpa, então ela vai contar a partir do dia que ela cessou o seu fluxo, 7 dias, e aí, a partir desse momento, ela já é considerada pura. Tanto que no 8º dia, no dia seguinte, depois do 7º dia que ela começou a contar, ela já pode ir ao Mishkan ou ao templo. E ela vai oferecer 2 pombinhos ou 2 rolas. Ela vai levar até o sacerdote. Hoje é impossível o tahara, ou seja, a pureza ritual, segundo os nossos sábios. Então, todos os seres humanos hoje são considerados impuros. Porém, o nosso mestre Yeshua, o único mestre, lá em Marco, ele vai nos dar um belo ensino. Marcos 5:30. Vamos ler e tirar um grande ensino. Será que realmente hoje é impossível para o ser humano, como dizem os sábios, a pureza diante do Eterno? Será que realmente o Eterno nos tiraria esse presente de estarmos puros diante dele? Vamos lá. Marcos 5:30. Na verdade, nós vamos começar do verso 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Yeshua, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder tocar ao menos em suas vestes, ficarei curada. Naquele instante,
se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Yeshua, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Verso 31. Ao que os discípulos alegaram-lhe: vê a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Yeshua continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada, trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. Declarou-lhe toda a verdade. Yeshua afirmou-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vá em Shalom e esteja liberta do teu sofrimento. Nós sabemos que a impureza é a impureza ritual, ou seja, nós não poderíamos chegar perto do Mishkan ou do tabernáculo. Isso significa que não poderíamos chegar perto do Criador, do nosso Criador, daquele que descia todos os dias para falar com os nossos pais, daquele que nos criou e que por causa dele nós vivemos. Nós não poderíamos chegar perto do Criador, porque, como falam os sábios, todos nós nos tornamos impuros diante dele. E como essa mulher, nós padecemos muito. Porém, o que tem, meus amados irmãos, na veste, nas bordas da veste de um judeu? Sabemos que Yeshua é um judeu. O que tinha nas bordas das suas vestes? O tzitzit. E o que é o tzitzit? É um sinal para lembrar, ou melhor, nunca esquecer da Torá, da palavra do Eterno, do nosso Criador, do nosso Redentor, dos seus ensinos, das suas regras, das suas leis, seja lá como você queira chamar. Eu a chamo de amor do meu Criador. Esse é o outro, é o sinal de pureza para o ser humano. E quando nós agarramos nesse sinal de pureza, como fez essa mulher, quando, como ela, nós agarramos nesse sinal de pureza que o Criador nos deu, a Gevurá do Eterno nos purifica. E foi incrível, gente. E é incrível porque foi exatamente essa palavra que Yeshua usou. Olhem. Esse é o texto em hebraico. Yeshua poderia ter usado várias palavras para dizer poder, mas ele usou a palavra Gevurá. E se vocês pegarem essa palavra e estudarem profundamente ela, vocês vão se surpreender. A palavra Gevurá, ela vem da raiz Gibor, que significa força, poder, valentia, coragem. Também significa herói de guerra, poderoso, forte. Não é à toa que o Eterno é chamado de El Gibor, Deus forte. Essa é a raiz da palavra Gevurá. E só essa palavra a gente poderia passar a noite inteira falando sobre ela. E a palavra Gevurá ela está ligada à força, mas é a força interior, ao poder, ao julgamento, à disciplina e justiça divina. Força, poder, julgamento, disciplina e justiça divina. Disciplina. Nos costumes judaicos, Gevurá é uma das sefirot que representa a justiça, severidade e autocontrole. E é vista como um atributo divino que equilibra a bondade ilimitada, a Hesed, garantindo ordem e estrutura. O Eterno é um Elohim de ordem e seus ensinos trazem equilíbrio. Quando essa mulher ela tocou no tzitzit de Yeshua, o poder de El Gibor agiu e ela foi curada. Ela foi purificada.
E é exatamente assim conosco no dia de hoje e sempre será assim, porque só a palavra do Eterno pode nos trazer pureza, para que possamos tocar em suas vestes e refletir o seu rosto e resplandecer a sua luz nesse mundo caído. Essa luz que traz o discernimento, que nos ensina a separar. O Eterno não criou o homem impuro. O homem foi criado em pureza, em santidade. Mas ele escolheu. E ele escolhe hoje se ele vai continuar na impureza ou se pela palavra do Eterno ele vai se tornar puro e santo como o Eterno é santo. Olhem só para nós terminarmos. As palavras tumá e tamé, que significam impureza, vêm da mesma raiz. No entanto, gente, existe uma grande diferença entre as duas. Vamos ver essa diferença? Olhem só, eu trouxe um pouquinho para a gente ilustrar. O tamé, que é a impureza que o Eterno nos disse sobre os animais. Esse porquinho, ele é tamé. Ele nasceu impuro e ele vai morrer impuro. O Criador quem determinou isso. Por isso, se você não adianta você pegar um pedaço de carne do porquinho e consagrar e orar e apresentar ele a Deus, ele não vai se tornar puro por isso, porque o Criador o fez assim. Ele é tame, ele é impuro. E não é a nossa oração ou consagração que vai torná-lo ele puro. O Eterno criou assim. Então, qualquer um que pegar a carne desse animal e ingerir essa carne, esse ser vai se tornar impuro também, mesmo que ele não seja impuro, né? Então, o porquinho, ele é impuro. Porém, se você tocar nele, isso não vai fazer você impuro. É como se você é como você tocar no seu cachorrinho, no seu gatinho, no seu cavalo, em qualquer animal. A menos que ele esteja morto. Aí sim, ele vai tornar você impuro. Entendeu? Mas você tocar no animal não vai tornar você impuro, o animal vivo, né? Não vai tornar você impuro, a menos que você toque no seu cadáver ou que você o coma. Agora, a palavra tuma é diferente. Esse indivíduo, ele não nasce impuro, ritualmente falando. Ou seja, a sua natureza, ela não é impura. Meus queridos, basta nós sabermos e lembrarmos que nós fomos criados segundo a imagem do nosso Criador. E o nosso Criador, ele é a pureza. Nós, diferente do tame, do porquinho, nós não nascemos impuro, mas nós podemos nos tornar impuro. E lembre-se, quando eu estou falando impuro, eu estou falando de ritualmente impuro. Ou seja, tuma é o estado de impureza, enquanto tame é a condição de ser impuro. O tame, ele nasce e morre impuro. O tuma, ele nasce puro, mas ele pode se tornar impuro. Porém, está na mão dele continuar nessa impureza. Ele tem escolha. O Eterno colocou diante dele a escolha da bênção e da maldição, da vida e da morte, de ser puro ou de se tornar impuro e continuar na impureza. Porque a palavra do Eterno que nos traz vida, na sua palavra, ele nos ensina como nos tornarmos puros novamente. Então, nós morremos no nosso estado de impureza quando nós escolhemos morrer nesse estado de impureza. Ele nos dá todos os meios de nos proteger, de chegarmos até a Ele em pureza, em santidade, para continuarmos diante dele com vida, coroados de vida. Porque o Eterno, quando ele nos dá esses ensinamentos maravilhosos, não é porque ele quer nos controlar, não é porque ele quer nos diminuir, mas é porque ele quer nos libertar de tudo que pode nos trazer mal, de tudo que pode nos fazer mal, de toda a impureza que nos separa dele. O pior mal do ser humano é ser afastado do seu Criador, como Caim disse. Ah, Senhor, eu não vou aguentar. O fardo da minha iniquidade é pesado demais para me carregar. Eu vou sair da terra
e da tua presença. Nós temos na nossa mão a escolha de sermos puros diante do Eterno, porque Ele pode nos tornar puros, somente Ele. Ninguém pode olhar para você e dizer você é impuro, apenas o Eterno. Ninguém pode olhar para você e dizer você é puro, apenas o Eterno. Foi Ele quem determinou a pureza e a impureza, porque somente Ele tem esse conhecimento. Eu espero que o Eterno tenha falado ao seu coração, que nós possamos estar diante dele com o nosso coração puro e limpo, para que nós possamos um dia conhecê-lo, não como uma sombra, como nós conhecemos hoje, mas eu acho que dizer que um dia nós vamos conhecer o Eterno na sua totalidade é impossível, gente. O Eterno, ele é inexplicável, ele é muito além. Eu acho que a eternidade não seria suficiente para que nós viéssemos a conhecê-lo totalmente, na sua totalidade. Mas com certeza, nós o conheceremos mais profundamente. Então, com muita gratidão no nosso coração, por esse dia lindo que o Eterno nos deu, pela sua misericórdia que excede a multidão dos nossos pecados, vamos citar a bênção que ele nos deu. Cite para sua família, cite para os seus vizinhos, cite para os seus parentes, para os seus conhecidos, cite para o seu inimigo, para aquele que odeia você, para aquele que não quer ver nem você pintado de ouro. Cite com todo o amor, para que o Eterno possa transformar o seu coração. Vamos citar a bênção. Ivareha Adonai veishmerecha. Yaera Adonai panaveleha viruneka. Isara Adonai panaveleha veasem leha shalom. Beshem Yeshua HaMashiach, Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Agora em português, para que todos entendam, que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Elohim é rei fiel. Que o Eterno abençoe você e toda a sua casa. E que nós possamos ter consciência que a pureza é uma escolha, assim como a impureza. Impureza é essa que nos afasta da vida, que nos afasta do nosso Criador. Que possamos escolher a vida, porque esse é o ensino dele. Escolham a vida para que vivam. Portanto, eu digo a vocês que a vida e a pureza só existem nele. Eu vejo vocês outra vez quando a nuvem parar. Shabbat Shalom!